gente vai começar aqui com a nossa primeira aula, a aula do primeiro ano. O assunto é MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. A característica principal que vocês têm que ter desse movimento é que a velocidade é constante. Ela vai ser constante e diferente de zero. Só que você vai analisar nessa figura que eu coloquei aqui o seguinte, ó. Você tem a posição, que é dada em metros, e você tem o tempo, que é dado em segundos. Eu já estou utilizando o SI, o Sistema Internacional de Unidades. Você percebe, ó, que o tempo está variando de 1 em 1 segundo, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. Só que você percebe que esse movimento aqui, dessas bolinhas, ela está indo no mesmo sentido da trajetória, certo? Ou seja, você lembra lá naquela equação que a gente utilizou, que foi da velocidade média, ΔS sobre ΔT? A gente vai ter essa mesma noção aqui, ó. A velocidade, ela vai para a direita, só que você vai analisar o seguinte. A posição, ela está aumentando de quanto em quanto? Você percebe, ó, de 4 para 8, aumentou 4. De 8 para 12, 4. De 12 para 16, 4. De 16 para 20, 4. A unidade da posição no SI, metro. Pronto, ó. Qual é a ideia que eu tenho que analisar aqui nessa questão aqui, ó? Você percebe que ela percorreu 4 metros por segundo. Pronto. Eu posso muito bem representar 4m sobre S. O que é que essa velocidade está indicando para a gente? Que a cada 1 segundo ela está percorrendo 4 metros. Ela não vai mudar, ela vai ser sempre o quê? Constante. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o MRU. Alguns livros ele colocam o MU, movimento uniforme. Mas aqui a gente vai trabalhar com o movimento retilíneo uniforme. Retilíneo por quê? Porque é um movimento em linha reta. E uniforme porque alguma coisa vai ser igual. No caso, quem é que vai ser igual aqui? A velocidade, ela sempre vai ser constante. Só que você vai analisar o seguinte. Eu tenho, nesse assunto aqui, a função horária. Função horária. Função horária do MRU. Como é que eu vou calcular a função horária do MRU? Vocês lembram que no início do vídeo eu tinha dito para vocês que a minha velocidade média ela é sempre o quê? Constante. Pronto. Ela sempre é constante. Ou seja, eu posso muito bem dizer que a velocidade média vai ser igual a V. Pronto. Qual é a equação que eu vou estar utilizando aqui? Eu vou estar utilizando aquela equação do assunto introdutório, que é da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Pronto. Quem é a velocidade média? Eu posso muito bem substituir por quem? Por V. Então eu coloquei aqui, ó, V. Esse ΔS, alguns livros, a maioria dos livros de física, eles colocam como variação do espaço. Eu posso dizer variação do espaço, mas também posso dizer variação da posição. Quem seria o ΔS? A posição final menos a posição inicial. Se o ΔS é a variação da posição, o ΔT vai ser a variação de quem? Do tempo. Então, tempo final menos o tempo inicial. Só que para eu resolver uma questão desse tipo, eu vou partir do princípio de que eu estou partindo do repouso. Ou seja, o tempo inicial vai ser igual a 0. Pronto. Então, o que é que eu vou zerar aqui? O T0. Coloquei 0 aqui. Pronto. Então, eu vou pegar e já multiplicar os meus pelos extremos. Esse termo todinho vezes 1 vai dar ele. Então, S menos S0. V vezes T, VT. Pronto. Como eu quero saber a posição final, né? Então, no caso, eu vou deixar o S no primeiro membro. Vou passar o S0 para o segundo membro, mudando de sinal. Está positivo, tá negativo, passa positivo. Mais VT. Pronto. Essa é a famosa equação do sorvete, onde o S é a posição final, o S0 a posição inicial, o V a velocidade e o T é o tempo. Lembrando que o seguinte, a posição, na verdade, ela é dada sempre no SI em metros. O tempo sempre é dado em quê?
em segundos. E a velocidade, se for utilizar também, vai ser metros por segundo, que nem a gente viu aqui, ó, certo? Então, essa é a equação da posição da função horária do MRU. A gente vai ver agora um exemplo sobre encontro de móveis, que esse é o assunto mais bacana do MRU. Então, vou apagar isso aqui agora e a gente vai voltar com esse assunto explicativo sobre os tipos de movimento e encontro de móveis. Então, até daqui a pouco. Uma parte importante do movimento retilíneo uniforme é saber os tipos de movimento. Na verdade, eu classifico como os dois tipos de movimento do MRU. O movimento progressivo e o movimento retrógrado. Esses dois tipos de movimento, eles vão ter uma característica entre eles também. O que é que você vai analisar? Primeiro, a ideia principal do movimento uniforme é que a velocidade sempre vai ser constante. Então vamos analisar o seguinte, e o sinal da velocidade vai influenciar no tipo de movimento? Vai ter só uma característica importante. Primeiro, eu posso ter um movimento progressivo, então a velocidade sempre vai ser o quê? Maior do que zero, ou seja, sempre vai ser positiva. Quando o movimento é retrógrado, a velocidade é menor do que zero, ou seja, ela é negativa. Mas Guilherme, me diz uma coisa, se de repente eu tenho uma velocidade desse tipo aqui, ó, um exemplo, velocidade de menos 10 metros por segundo, essa velocidade está certa? Não, porque não existe velocidade negativa. Na verdade, esse sinal de menos está indicando que ele está contrário à trajetória, ou seja, ele está retrógrado, certo? Então, o que é que você pode analisar aqui? Dentro desse assunto de movimento retilíneo uniforme, eu tenho também o assunto sobre encontro de móveis. Você percebe que eu tenho dois móveis nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho o móvel A e eu tenho o móvel B. Eles estão distantes 360 quilômetros entre eles dois. Beleza. Você percebe que a posição, a distância entre eles está em quilômetros. A velocidade está em quilômetros por hora. Consequentemente, o meu tempo vai dar em horas. Beleza. Agora vamos analisar o seguinte. Como é que eu resolvo essa questão aqui? Tu percebe que eu tenho o móvel A que ele está se direcionando, ainda está no sentido para a direita, e o móvel B está para a esquerda. Vai ter um momento em que os dois vão estar na mesma posição, porque eles vão estar se encontrando. Até mesmo tu observa o seguinte, ó. Você percebe que o móvel A ele está no mesmo sentido da trajetória, por isso que a velocidade dele vai ser positiva. O movimento é o quê? Progressivo. O móvel B ele está no sentido contrário à trajetória. A posição dele vai diminuir. Então a velocidade dele vai ser o quê? Negativa. O movimento vai ser retrógrado. Então analisa o seguinte. Como é que eu vou resolver uma questão desse tipo aqui? A primeira coisa que você tem que analisar é que a posição do móvel A vai ser igual à posição do móvel B. Por quê? Porque eles estão se encontrando. Mas me diga uma coisa, Guilherme, como é que eu vou saber se a posição é igual? A primeira coisa que eu tenho que lembrar é da função horária do movimento, a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Eu vou ter que montar a equação de cada móvel. Então, no caso, você vai analisar o seguinte, ó. Observando essa equação, eu vou ter o móvel A e vou ter o móvel B. Beleza. Agora vamos analisar o seguinte. Qual é a distância entre os dois móveis? 360 km. Então você observa que de A para B é 360. Então, consequentemente, o A está na posição 0 e o B está na posição 360. Então, o que é que você pode analisar? A posição inicial do móvel A é qual? 0. Coloquei o 0 aqui. Pronto. Agora vamos analisar o sentido da velocidade. O sentido da velocidade é aqui, ó. Ele está no mesmo sentido que a trajetória. O movimento é o quê? Progressivo. Então a velocidade do móvel A vai ser positiva. Mais quanto? Mais 60 vezes T. Pronto. Então a equação do A é igual a 60 vezes T. Pronto. Encontrei a função horária do móvel A. Vou fazer a mesma coisa com o móvel B. Qual é a posição do móvel B? 360. Coloquei aqui, ó, posição inicial. Agora, a velocidade do móvel B está no mesmo sentido da trajetória? Não, ó, tu percebe que as setinhas estão apontando para lados diferentes. Então, a velocidade dela vai ser um movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa. Então, menos quanto? 120
T. Pronto. Encontrando a função horária dos dois móveis, eu posso muito bem analisar aquela equação ali, ó. Equação do A, a posição do A igual a posição do B, certo? Só que eu sei que a equação do A é quanto? 60t. Então eu coloquei no lugar do SA 60 vezes t. A equação do B que a gente encontrou? 360 menos 120 vezes t. Observando isso aí, essa equação, eu tenho uma equação de que grau? Primeiro, certo? A equação de primeiro grau, vou colocar as variáveis no primeiro membro, então vou analisar o seguinte, ó. 60t continua positivo porque não mudou de membro. 120t está negativo, passa positivo. 120 vezes t igual 360 continua positivo. Pronto. Somando esses dois aqui dá quanto? 180. 180 vezes t igual a 360. Posso fazer isso aqui, ó, eliminar 0 com 0. Eu quero saber o quê? O tempo de encontro. Se eu quero saber o tempo de encontro, eu isolo t. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, se o 18 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, t igual a 2. 2 o quê? Horas, ó. Então, coloquei. Então, esses dois móveis eles vão demorar 2 horas para se encontrar. Beleza. Agora vamos analisar o seguinte. Se eu quero saber a posição de encontro, tanto faz eu pegar o móvel A, a equação do móvel A, como a equação do móvel B. Então, eu vou pegar a equação do móvel A. 60 vezes T. Opa, desculpa. SA é igual a 60 vezes. Qual é o tempo de encontro? 2. Pronto, ó. Então, SA vai ser igual a 120 quilômetros. Então, no marco quilométrico 120 quilômetros, eles vão se encontrar. Professor, me diga uma coisa. Se de repente eu não quiser utilizar a equação do A e eu quiser utilizar a equação do B, vai dar a mesma coisa? Vai. Então, vamos analisar só para você ter uma ideia de que pode ser também a mesma coisa. Ó. SB é igual a 360 menos 120 vezes T. Lembrando que eu tenho o tempo de encontro, que foi igual a quanto? 2 horas. Então, no lugar desse tempo, eu vou substituir por 2. Então, ó, SB é igual a 360 menos 120 vezes 2, que foi o tempo de encontro. 2. SB igual. Eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Eu resolvo primeiro quem? A multiplicação. Então, repito, 360 menos 120 vezes 2, 240. Subtraindo esse aqui. Então, 360 menos 240 dá 120. Pronto, ó. Então, se eu encontro um, o outro vai ter que dar o mesmo resultado. Então, galera, esse foi o assunto introdutório sobre MRU. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai falar sobre velocidade relativa, gráficos do MRU. E valeu, muito obrigado e tenham um bom dia, né? Valeu.